Eu sou mineiro de nascimento e sou meio nômade, né? Eu tô morando agora aqui em Palmas faz 6 meses, mas já morei na região norte, nordeste, já morei. Meu último lugar era Brasília antes de vir para cá. E durante a minha caminhada, eu sou o faz tudo, né? Então eu comecei, trabalhei na área de convênios e contratos de repasse dentro da Funasa, fazendo tomada de contas, fazendo tudo que ninguém quer fazer, eu levanto a mão e me ofereço para fazer. Então, fui adquirindo, trabalhei na área de gestão, na área de gestão financeira orçamentária, fui ordenador de despesa, a coordenação de insumos estratégicos do Ministério da Saúde é tão somente o Departamento de Logística em Saúde responsável pela aquisição dos medicamentos para o Brasil inteiro. Então, lá a gente fazia compras assim, vultosas, compras pequenas de 400 milhões, de 250 milhões, de 20 milhões de dólares, que tinham compras internacionais. E, à medida que a gente vai... e eu também acho que vai nos ajudar muito aqui no nosso decorrer aqui nesses 2 dias que vamos passar juntos aqui, é o fato de eu ter iniciado um órgão do zero. Eu fui para um órgão que não existia e eu iniciei o órgão do zero. Não existia o órgão e ele passou a existir. Então, foi uma experiência bem interessante para mim. Foi no Distrito Sanitário Indígena lá da Paraíba, Potiguara. Eu trabalhei por 10 anos na saúde indígena e durante esse tempo eu fui deslocado para vários lugares, vários distritos sanitários indígenas para resolver situações, problemas relacionados a essa área de fiscalização de contratos, licitações. Então, eu fui acabando adquirindo um pouco de experiência e o meu intuito de trazer quando eu estava elaborando o curso para poder trazer para vocês aqui, é que ele fosse o mais prático possível. Então, eu queria deixar bem aberto para vocês aqui que no transcorrer, você não precisa ter nem um pouquinho de cerimônia, tá? Se tiver alguma dúvida de algum caso concreto, eu procuro sempre trazer exemplos concretos de coisas que eu já vivenciei, de coisas que eu vi acontecer, de situações de problemas que tive que resolver. Então, são situações realmente concretas, algumas delas não são hipotéticas, apesar de eu usar nomes hipotéticos algumas vezes para poder falar, mas as situações realmente aconteceram. E aí vocês estejam livres para poder, dentro da realidade dos contratos que vocês atuam e das atividades que vocês exercem, para poder fazer as perguntas, dúvidas. Se eu não souber, eu digo que não sei e vou procurar a resposta, mas assim, eu já tenho 28 anos como servidor público e atuando em diversas áreas, né? Então, acabo que a gente vai... até na Previdência eu já atuei, então a gente tem campo para poder falar. E eu quero deixar bem aberto aqui, tá? Não precisa ter cerimônia, a qualquer momento, pode interromper, levante a mão aí que eu passo a palavra para vocês, porque às vezes a gente se prende muito no que está sendo passado aqui no slide e perde uma oportunidade de falar algo interessante, esquece, demora um pouco, então não tem cerimônia. Então, quando eu estiver falando, pode interromper. E a intenção aqui é que o conteúdo seja o mais prático possível, né? Que eu não fique só lendo aqui as lâminas para vocês sem atender as necessidades, porque ler uma lei todo mundo pode ler, né? O interessante é trazer as situações para os nossos casos concretos do nosso dia a dia, né? Qual o objetivo do curso, né? Analisar a legislação aplicável aos contratos administrativos, interpretar papéis dos atores envolvidos, competência das aplicações das sanções, procedimentos de apuração, questões polêmicas e algumas jurisprudências do TCU a respeito do tema. Esse é o objetivo. Eu vou começar pela atividade final. Qual é a atividade final que vocês deverão fazer? Eu espero que a última atividade que vocês terão nesse curso é fazer um fluxograma para a aplicação de uma penalidade. Ou seja, quando ela inicia até quando ela se encerra. E aí o conteúdo está disposto de uma forma que vocês vão conseguir fazer isso apenas seguindo a forma como está. Por que eu vou iniciar falando sobre o contrato administrativo? O processo de aplicação de penalidade, os procedimentos aplicáveis, aplicar uma penalidade a uma empresa que presta serviço, um contratado,
ele está intimamente ligado com o processo de fiscalização do contrato. Às vezes a gente pergunta assim, pô, tem uma empresa aqui que vive dando trabalho, mas toda a licitação ela participa e ganha. Por que eu não consigo me livrar dela? Provavelmente que a gente está tendo algum problema aqui no processo de fiscalização do contrato. Porque uma penalidade adequada a uma empresa, ela está intimamente ligada aos procedimentos de fiscalização. Sem um, o outro fica deficiente também. Então, vocês não vão conseguir aplicar uma penalidade numa empresa que dá trabalho para vocês, e tem muitas que dão, sem ter uns procedimentos de fiscalização de contrato feito de forma adequada. O que visa o procedimento de licitação? O procedimento visa a contratação de uma proposta mais vantajosa para a administração, concorrência isonômica e desenvolvimento nacional sustentável. A proposta mais vantajosa é vantajosa para a administração. As empresas vão entrar em igualdade de condições, o edital serve para... Lança o edital para as empresas entrarem em igualdade de condições para que ofereçam o menor preço e de forma isonômica, todos os concorrentes tendo as mesmas oportunidades, a gente também deve ser consideradas o desenvolvimento nacional sustentável, que são os critérios de sustentabilidade que são obrigatórios em todos os editais. E está previsto no artigo 5º da Lei 14.133, que é a nova lei de licitação. E aí tem o que diz o artigo 6º, inciso 8º, né? São documentos necessários para a contratação de bens e serviços. A definição de objeto, incluídos na sua natureza, quantitativos, prazo do contrato, e, se for o caso, possibilidade de prorrogação, em caso de contratos continuados. Né? Fundamentação da contratação, e consiste em referência de estudos técnicos preliminares correspondentes, e, quando não for possível divulgar, o extrato das partes que contiverem. Uma inovação da nova lei de licitações é que tanto os estudos técnicos preliminares que já vêm sendo utilizados pelo governo federal, a prática dos estudos técnicos preliminares, eles deveriam ser divulgados, mas, se tivesse alguma coisa estratégica lá da entidade, ele podia ser ocultado, não divulgado os estudos técnicos preliminares. Por regra, a divulgação dos estudos técnicos preliminares é a publicidade, mas, em alguns casos, se aceita que ele não seja divulgado. Né? Aí tem a descrição da solução como um todo, considerando o ciclo de vida do objeto, a requisição da contratação e o modelo de execução. Esse modelo de execução é a forma como ele vai ser executado. Se é contratação, serviços comuns, com dedicação de mão de obra exclusiva, sem dedicação de mão de obra exclusiva, e aí, assim, dependendo da natureza do serviço. Essas coisas são aplicáveis de várias formas dentro do contexto do nosso trabalho. Existem, por exemplo, ocorreram algumas modificações dentro dos estudos técnicos preliminares, por exemplo, de se fazer locação de veículos com motorista mistas. Uma parte com dedicação exclusiva de mão de obra, outra parte sem dedicação. Então, existem várias formas, e aí vai do estudo técnico bem realizado para poder se decidir qual é a melhor forma de contratação. E aí, o modelo de execução do objeto vai definir como que você vai realizar os procedimentos. Então, tudo começa, e o que é importante, dentro dos estudos técnicos preliminares, você tem que verificar o perfil da prestação de serviço. É aí que você decide quais as obrigações da empresa, é no modelo da prestação de serviço que você decide. E as obrigações que a empresa vai ter na execução do contrato estão diretamente ligadas com aquilo que se pretende com aquele contrato. E aí, o artigo 6º da lei está bem detalhado em relação
as situações cotidianas, né? Então, ele vai definir aqui o modelo da gestão do contrato, que descreve a execução do objeto, que acompanha da fiscalização, critérios para medição e pagamento, formas e critérios da seleção do fornecedor, estimativas de valor da contratação, acompanhadas de preços unitários, referenciais, memórias de cálculo, documentos que lhe dão suporte, os parâmetros utilizados na obtenção de preço para os respectivos cálculos e que devem constar documentos separados e classificados e a adequação orçamentária, que é um atendimento à lei de responsabilidade fiscal, né? Nenhuma licitação pode ser iniciada sem que tenha uma declaração de adequação orçamentária. Quando se vai fazer uma nova licitação ou expandir um gasto, é necessário a realização da declaração de adequação orçamentária. Então, todos esses passos, eles estão descritos. E aí vocês vão perceber, olhando a nova lei, que eles têm capítulos sobre cada uma dessas partes. E algumas dessas coisas que tem aqui, é necessário que o próprio órgão regulamente dentro da instituição. E aí, uma das coisas que vocês podem tirar hoje aqui, ao identificar, propor até para a instituição, né, a necessidade de algumas regulamentações para facilitar o trabalho de vocês. Né? Não sei se vocês conhecem a Instrução Normativa número 5, de 2017, mas ela é meio que, para a administração pública federal, ela é meio que um passo a passo da fiscalização e execução dos contratos. E aí, talvez, vocês têm uma portaria de vocês aqui, que eu até coloquei aqui, que trata sobre a fiscalização de contratos. E aí, talvez seja interessante que vocês comecem a pensar de propor para o órgão uma forma de regulamentar essa fiscalização do contrato, não só na descrição das atividades de cada um, mas aquilo que pode ser utilizado para poder facilitar a atividade de vocês no dia a dia, né? E aí, o que vem na proposta da contratada? A proposta da contratada é aquele documento que ela apresenta na hora do processo da licitação, depois que tenha a licitação. E aí tem quando se dá o menor preço, aqui vocês utilizam o pregão, não é isso? O mais comum aqui é o pregão. Então, depois que passa a fase de lances lá, na fase das propostas, do pregão eletrônico, e aí a empresa que deu o menor lance, ela tem que apresentar lá a proposta dela atualizada, porque ela apresenta a proposta inicial, quando vai iniciar o pregão. E aí, o que tem que ter nessa proposta? Tem que ter a especificação do serviço que ela vai prestar. Se for um material, tem que ter a marca, o modelo, o tamanho, para ver se as características, aquele bem que está sendo ofertado, ele atende às necessidades que a administração pública tem. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem interessante, que aconteceu comigo. Eu estava fazendo um pregão de equipamento de materiais odontológicos. E aí tinha aquelas massas de botar no dente. Eu ia falar amálgama, mas é muito antigo, já mudou o nome agora. E durante a proposta lá, a empresa vencedora cotou, fez a cotação do produto, apresentou lá a proposta com valor menor, e existia uma diferença bem simples lá entre o que estava descrito no edital e o que estava da proposta dela. O material que ela apresentou, ele era contado em nanopartículas. E o que estava previsto no edital era em micropartículas. E, para quem não é da área, isso não faz a menor diferença, né? O pregoeiro eu, como pregoeiro, ia lá ia aceitar aquela proposta, porque estava tudo igual. A única diferença era do micro e do nanopartícula. Eu sei por medida que nano é menor do que micro. Então, eu acho que isso aqui é só uma medida. Mas eu resolvi perguntar a um profissional da área. Eu chamei uma cirurgiã dentista lá e perguntei, olha, qual a diferença da micro e da nanopartícula? Da partícula nesse material. Ele falou, não, porque a nanopartícula deixa o material mais duro e ele quebra mais. Então, dá mais ocorrência de que o material, à medida que você vai colocando, que ele caia. Então, a ocorrência do material sair depois é muito maior do que a utilização de micro. Então, eu desclassifiquei a empresa por causa de
diferença de uma unidade de medida que tinha. Mas era essencial para a qualidade do bem que estava sendo adquirido. Então, às vezes, é uma situação bem simples, e com isso eu aprendi uma coisa, quando eu estou... Tem algum pregoeiro aqui? Não? Eu aprendi uma coisa, toda vez que eu estou fazendo um pregão, eu sempre, antes de aceitar a proposta, eu peço para um parecer da área técnica para poder avalizar a minha decisão. Porque, apesar de a gente, à medida que a gente vai passando, a gente vai adquirindo experiência, vai chegar alguns momentos que vai nos faltar. E aí é bom a gente recorrer, é bom ter uma segunda opinião. Porque eu sempre falo isso, na administração pública, quem concentra a decisão, concentra a responsabilidade. Ou seja, se eu decido tudo sozinho, eu respondo sozinho. Se eu compartilho a minha decisão com outros, nós respondemos em conjunto. Então, a gente reparte as penalidades também, as penalidades ao servidor, né, que vai responder um processo. Não, mas eu aceitei essa proposta aqui porque um profissional da área lá, um técnico, me disse que estava certo. E aí eu vou contar a história para você, outra que aconteceu comigo. Me fizeram um grupo de trabalho para analisar 5 contratos de locação de veículos com motorista dentro do Ministério da Saúde. São 5 contratos, eles davam mais ou menos uns 120 milhões os contratos, que era para várias unidades no Brasil. E quando eu fui analisar as planilhas de formação de preço de custo, porque era locação de veículos com motorista, tinha algumas situações bem interessantes. Como alguns veículos faziam transporte de passageiros, de paciente, eles colocaram lá que tinha que ter cadeirinha para carregar a criança, né? E aí eles definiram alguns critérios de depreciação também. Quando eu fui fazer os cálculos, no final de cada ano, que precisava de 12 cadeirinhas, dava para comprar 390 cadeiras por ano. O formato de depreciação que colocaram lá, quando você vai fazer a conta, ao invés da empresa lucrar com a locação do veículo, ela estava lucrando com cadeirinha. Porque ela comprava 9 cadeirinhas, mas tinha cotado para comprar 390 cadeirinhas. E aí, quando a gente fomos olhando, aí fomos passar para a planilha de formação de custos, fomos olhar a exposição de custos, tinha coisas lá que não existiam na legislação, que estavam cotadas. E aí, quando o pregoeiro foi responder lá, chamaram o pregoeiro na hora de abrir o procedimento administrativo disciplinar contra ele, aí ele falou assim: por que você aceitou essa proposta, está toda errada? Ele falou: porque um contador analisou e disse que estava certo. Aí o que ele fez? Ele tirou a responsabilidade dele e transferiu para o colega. E o colega agora ia ter que explicar porque ele analisou a planilha errada daquele jeito. No fim dessa história é o seguinte: deu uma diferença de 44 milhões na execução desse contrato. Um contrato de 5 anos deu uma diferença de 44 milhões. Então é extremamente importante a gente tomar alguns cuidados. E aí essa é uma frase que tem que... Quando eu compartilho a minha responsabilidade, as minhas decisões, eu também compartilho a responsabilidade. Isso é uma coisa que todo servidor público deve aprender. Porque responder em conjunto é muito melhor do que responder sozinho. Essa é uma outra coisa. Eu às vezes tenho posições controversas no trabalho lá. Tinha uma maneira de fazer determinada coisa e eu achava que não estava errado. Aí um colega perguntou para mim: você está falando que está errado esse negócio, mas você faz igual a todo mundo. Por quê? Foi porque se todo mundo estiver errado, todo mundo errou. Se eu errar sozinho, eu vou responder sozinho. Então, enquanto todo mundo não corrigir, eu vou fazer errado com todo mundo. Porque se eu falasse, não, eu fiz porque todo mundo fazia. Porque se você acertar sozinho, beleza, você acertou sozinho, o pessoal fala: não, que era um entendimento errado que nós tínhamos. Agora, se você acertar sozinho, mas se você errar sozinho, acabou. O pessoal vai falar: por que você não fez igual aos outros? Só você que é diferente? Então, é uma coisa que quando a gente compartilha as nossas decisões, a gente compartilha as nossas responsabilidades também. O contrato, que é algo extremamente importante também, é o acordo de vontades, né? Todo fiscal de contrato tem que conhecer tem que conhecer algumas peças intimamente, né? Tem que dormir debaixo do travesseiro dele. Os estudos preliminares, o termo de contrato, o termo de referência e a proposta da empresa. São peças importantes. Se você quer fazer uma adequada fiscalização de contrato, você tem que conhecer isso.
Você tem que conhecer essas peças. Ela tem que fazer. Se você tem 5 contratos, conheça bem os 5 contratos. E aí, durante o decorrer aqui, à medida que vamos falar sobre a fiscalização de contrato, eu vou dar algumas dicas para vocês agirem no dia a dia de vocês, que vão evitar uma série de problemas que vocês podem ter. O contrato administrativo está previsto no artigo 92 da Lei 14.133. É todo e qualquer ajuste de vontades entre o órgão ou entidade da administração e particulares, que estabelece acordo de vontade para a formação de vínculos e estipulação de obrigações recíprocas. Uma característica dos contratos administrativos são a presença de cláusulas exorbitantes, aquelas que ultrapassam normas do direito civil, conferindo certos privilégios para a administração. Num contrato normal, entre partes, existem obrigações para ambas as partes. O contrato administrativo ele tem essa característica, né? Como ela visa salvaguardar o interesse público, que existe o princípio da supremacia do interesse público, um dos princípios da administração pública. Para salvaguardar, a lei prevê algumas cláusulas exorbitantes que nos contratos particulares elas provavelmente não existiriam. Por exemplo, a administração pode aplicar uma penalidade no contratado, mas o contratado não pode aplicar uma penalidade na administração. A administração pode deixar o contratado impedido de licitar, mas o contratado não pode fazer o contrário com a administração. Então, são chamadas essas de cláusulas exorbitantes, e elas são obrigatórias nos contratos. Quando vocês forem formular um termo de referência, ou a minuta do termo de contrato que vai compor lá o edital e os anexos dele, essas cláusulas elas são obrigatórias, elas devem constar lá. E aqui estão as cláusulas exorbitantes, né? A previsão da garantia, as penalidades, que é o objeto do nosso curso, a alteração unilateral do contrato, a rescisão unilateral do contrato, a fiscalização, a retomada do objeto, a anulação e revogação e a restrição do uso não cumprido. Essas são as cláusulas exorbitantes que estão contidas nos contratos administrativos, elas devem constar nos nossos termos de contratos, e elas devem prever a garantia, né? Uma entidade que vai contratar com a administração pode exigir que ela ofereça uma garantia, um percentual, a lei estabelece lá o percentual referente ao valor do contrato, para que, caso a empresa não cumprindo, a administração não fique à mercê de ter que utilizar o recurso do Tesouro para poder cumprir uma obrigação que foi de uma contratada. Por isso a garantia. A aplicação de penalidades, que a administração pode impor sobre o contratado penalidades que vão ser executadas sobre ele. E as alterações do contrato, né? Alteração unilateral. A administração pode aumentar e reduzir até 25%, independente do interesse da empresa. Ela chega lá e fala, o contrato a gente não está precisando dessa quantidade e nós vamos reduzir o contrato. É extremamente interessante o seguinte, quando a gente faz a previsão, quando a gente vai fazer a previsão orçamentária no decorrer do ano, a gente pega os valores a previsão dos contratos que a gente tem, né? Nós temos todo o contrato tem lá o quanto que vai ser gasto em um ano. Quando ele passa de um ano seguinte, a gente divide. No ano corrente agora de 2022 até dezembro, a gente vai gastar X, e no ano seguinte a gente vai gastar X e o restante do contrato, né? Nós estamos aqui, nós entramos agora no mês de agosto, está faltando 4 meses para terminar o ano. Então, um contrato que começa agora, ele vai ter 12 meses. Então, o que eu vou usar do orçamento desse ano são 4 meses desses 12. E o restante dos 8 meses vai ser usado no ano seguinte. É muito importante, às vezes a gente acha assim, vou colocar com uma sobra para que não falte. Mas é muito importante que o nosso contrato seja dimensionado de uma forma que, no final quando completar os 12 meses de contrato, você vai ter que, principalmente os contratos estimativos, né? Eu vou usar 97%, 98% dos recursos, 99%, o máximo possível dos recursos. Por quê? Porque quando eu não uso
Quando eu não uso esses recursos, eles acabam por se perder. Por exemplo, eu vou escrever em restos a pagar lá uma quantidade X, uma previsão que eu tenho lá. Eu estou prevendo pagar para uma empresa. Existem situações bem interessantes, por exemplo, na região norte, aqui na região norte, né, nós estamos na região norte, a gente tem o inverno e o verão bem definido, né? O inverno é o verão com chuva e o verão é o verão sem chuva. Tem calor com sol e calor com chuva. Só que existem locais dentro da Amazônia Legal, que corresponde à maior parte da região norte, que existem regimes de chuvas diferentes. Ou seja, enquanto aqui está seco, lá em Roraima está chovendo, lá no Amapá está chovendo. E aí para a chuva em Roraima e Amapá, começa no Amazonas, depois começa aqui. Os regimes de chuva mudam. Isso impacta a execução de alguns contratos. Contratos que estão sujeitos, por exemplo, a esse tipo de sazonalidade. O que acontece? Se eu dimensiono mal o meu contrato, e eu inscrevo em reza pagar uma quantidade de valor excessivo, quando eu for pagar a nota, eu escrevi lá 500 mil em reza pagar para determinar uma despesa. Só que aí quando terminou, eu fiz uma previsão de gasto, no último mês não gastou tanto que eu estava prevendo, então eu gastei só 250 mil. Então eu perdi de orçamento 250 mil reais. Eu não vou poder reutilizar esse valor, eu perdi. Ele vai voltar para os cofres do Tesouro e vai ser um contrato, vai ser um valor não executado. O contrário também é verdadeiro. Porque se eu, por exemplo, eu tenho a previsão de gastar 250 mil num determinado mês, e eu só escrevo em reais a pagar 100 mil, eu vou ter que fazer um reconhecimento da despesa no ano seguinte de 150 mil. O que vai acontecer? Isso vai sofrer impacto no meu orçamento corrente. Então, eu vou deixar de fazer algumas coisas que estava previsto, porque eu tinha recurso no ano passado, mas eu dimensionei mal o meu serviço, e aí fica esse aí às vezes a gente vai querer, chega no final do ano, que a gente quer fazer algumas aquisições de coisas que são importantes, que a gente não vai conseguir orçamento. E aí, quando a gente vai ver, ocorreram várias perdas no decorrer da execução orçamentária. Então, é extremamente importante a gente dimensionar bem os nossos contratos. E aí, assim, à medida que começa a execução do contrato, você vai ver que a execução que está prevista vai ser maior ou menor do que foi estimado, principalmente o contrato estimado, você vai lá e já propõe logo, não espera perder. Você fala assim, a gente estimou que ia gastar 200 mil por mês e está gastando só 100. Ou está gastando 150, vamos propor uma redução de 25% logo, porque se acontecer qualquer fato superveniente, eu consigo voltar esse valor depois. O que a gente não pode é ficar perdendo orçamento porque a gente não foi diligente o suficiente, né? E aí a fiscalização do contrato, também são cláusulas exorbitantes, ou seja, a administração cria algumas obrigações para o contratado, e dentre elas está a fiscalização. O fiscal do contrato pode exigir alguns documentos, pode convocar para reunião, alguns documentos até que, por exemplo, que vai falar sobre a remuneração dos trabalhadores, que geralmente todo mundo tem muito dedo para informar, mas eu quero a GFIP aqui que eu quero conferir. E aí eu quero a comprovação dos pagamentos da Previdência Social, que são coisas do nosso dia a dia aqui. E que são obrigações impostas pela empresa, que tem que estar previsto nos nossos contratos. A retomada do objeto, anulação e revogação. A retomada do objeto é quando há interrupção de execução de algum serviço. A anulação e revogação quando foi encontrado algum erro que não tem como ser corrigido, né? Então que tornou o processo nulo, ou ele está dando prejuízo para a administração e é necessário revogá-lo. E aí tem os termos de aditamento, né? O termo de aditamento prevê acréscimos, supressões e prorrogações e revisões contratuais. O acréscimo está ligado aos 25%, eu posso acrescer 25% no contrato,
posso fazer supressão de 25% no determinado contrato, posso prorrogar os prazos, né, com contratos alguns contratos, por exemplo, de obra, quando está tendo alguma obra, e aí você vê que está chegando no final do contrato e não vai dar tempo de executar. Obra é um negócio que sempre dá atraso, né? Quem é fiscal de obra aqui? Vocês vão ter uma obra aqui, né? Alguém vai sofrer esse processo aí de ser fiscal de obra, né? Obra é um negócio problemático, né? Quando a gente, geralmente aquele cronograma de execução dá problema e atrasa. Às vezes dá uma chuva demais e derruba uma parte, e obra é um problema. E aí você tem que prorrogar os prazos. E os contratos continuados também, a cada ano, né? Não sei qual é a prática de vocês, tem alguns órgãos que estão fazendo um contrato já de 30 meses, de 24 meses, para poder evitar essa quantidade de prorrogação. Todo ano tem que ficar prorrogando o contrato. Então já faz logo um contrato de 30 meses, depois prorroga por mais 30. Ao invés de ter 5 prorrogações, você vai ter só 2. Aliás, você vai ter só uma. Né? E a outra coisa é as revisões contratuais. As revisões contratuais, elas estão ligadas àquele equilíbrio econômico-financeiro. Ela é diferente do termo do apostilamento a palavra fugiu agora. Mas ela é diferente. O que é a revisão? Aconteceu um fato superveniente que onerou demais o contrato. Um fato superveniente, que não tem como... É bem o que aconteceu agora, por exemplo, nos nossos contratos de limpeza, quando começou a pandemia. A gente não previa nas nossas contratações aquela quantidade de álcool que passou a ser utilizada agora, né? Não era previsto nas nossas contratações a utilização de tanto álcool em gel. E aí, como quando começou a pandemia, passou-se a ser obrigatório que a empresa fornecesse lá o álcool em gel. O que aconteceu? Isso onerou excessivamente os contratos e as empresas entraram com um pedido de revisão para poder readequar o valor que estava previsto para adquirir os insumos dela lá, para ela incluir um pouco mais de álcool em gel que não estava previsto. Às vezes até tinha previsão de álcool em gel, mas não na quantidade que nós passamos a utilizar. E aí foi uma revisão de contrato. Para aditamento, né? Exige análise, parecer jurídico, assinatura das partes, né, contraentes e publicação no Diário Oficial. Aqui está a imprensa nacional, mas aqui no caso de vocês é o Diário Oficial do Estado, né? Previsto no artigo 104 da Lei 14.133. Termo de apostilamento, a palavra que tinha me fugido é aquela ali, reajuste. O termo de apostilamento é o reajuste aplicado para os contratos que contratação com dedicação de mão de obra exclusiva. Ele é feito através de apostilamento. E também os reajustes normais. O que é apostilamento? Nos nossos... Quando a gente vai elaborar um contrato, a gente inclui lá no nosso processo a forma de que será feito o reajuste. Se for com prestação de mão de obra, dedicação de mão de obra exclusiva, vai ter lá a repactuação prevista em razão da mudança da convenção coletiva de trabalho. No caso quando se prestação de serviço sem mão de obra, às vezes a gente indica algum índice para o reajuste. Ao invés de você fazer um termo aditivo que vai precisar de um parecer jurídico, encaminhar para poder fazer isso, utiliza o termo de apostilamento. O termo de apostilamento é tão somente uma notação que se faz no contrato. O que é essa notação? É para promover algo que já estava previsto no contrato. Ou seja, estou dizendo lá que a partir da data da apresentação da proposta, a empresa tem direito a um reajuste. Depois de 12 meses, é o que diz a lei, né? Passados 12 meses, a empresa tem direito a um reajuste. E lá no termo de contrato, definiu que seria o índice acumulado do IPCA. Pode ser IPCA, IGPM, quando é aluguel, pode ser INPC, geralmente utiliza IPCA. Quando não se trata de aluguel, se utiliza IPCA. Então, já está previsto lá no contrato a utilização da quinta. Ao invés de eu fazer um termo aditivo, mandar lá para a consultoria jurídica, para emitir um parecer, o que eu faço? Faço um termo de apostilamento. Basta a assinatura do ordenador de despesa e aí já passa a valer. Esse termo de apostilamento está previsto em lei. É um termo simples que resulta só de uma anotação no contrato. Ou seja,
O meu contrato era R$ 1.000 mensais. O índice acumulado do IPCA, né, desse ano, vai dar lá 11%. 11%. Isso é a média, né? Ele fala de inflação, é interessante, que a média da inflação é 11%. A gente vai no supermercado e vê coisa que subiu 100%. Aí eu falei, esse negócio de média é um negócio interessante, né? Você bota o pé no freezer com menos 50 graus, a cabeça no forno com 100 graus e a barriga está no ambiente, né? Na média você está na temperatura ambiente e na prática você está morto, né? Na média eu estou na temperatura ambiente, mas na prática eu estou morto. Ele dispensa análise jurídica, né? E também dispensa a publicação no Diário Oficial. Porque ele é uma simples anotação que já estava previsto no termo de contrato. Eu não sei se vocês aqui têm por hábito de dizer qual é o índice que será feito. As decisões do TCU agora dizem que a gente tinha um entendimento antigamente que quando chegasse o período para poder dar os reajustes, a empresa tinha que pedir o reajuste. Em se tratando dos índices inflacionários, o TCU já tem o entendimento que a administração já pode dar esses índices automaticamente. Chegou na data certa, não precisa nem perguntar. Vai lá e faz a apostila, publica, ó, seu contrato é esse. Por quê? Está previsto já. Deixa eu voltar aqui. Está previsto já. Está escrito lá qual é o índice. O que eu tenho que saber é só não errar lá o período acumulado, né? E aí o que acontece é que muita gente faz, e às vezes até de forma equivocada, e aí eu sempre falo para o pessoal, olha o que está escrito no contrato, que às vezes o contrato está dizendo o seguinte, você vai ter direito o reajuste 12 meses a partir da data da assinatura do contrato. Então é 12 meses da assinatura do contrato. Mas a norma, a regra de via geral, é 12 meses da apresentação da proposta. A proposta que ele apresentou lá na licitação. Às vezes acontece, por exemplo, a empresa apresentar a proposta em maio e o contrato ser assinado só em junho, porque aconteceu lá um monte de coisa que atrasou um pouco, o contrato foi assinado só em junho. E ele estava dentro do prazo da validade da proposta e foi assinado o contrato. Quando eu for fazer a análise para conceder um reajuste, eu vou analisar, eu vou olhar primeiro o meu contrato. Você está dizendo lá que é 12 meses da assinatura, eu vou obedecer o que está no contrato. Mas se não está escrito de quando é 12 meses da data da assinatura proposta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o índice acumulado de maio do ano anterior a abril do ano corrente, vou ver quanto que acumulou e vou aplicar no valor do contrato em maio, e não na renovação do contrato. E aí eu faço uma apostila e passa a vigorar o novo, porque é 12 meses da data da apresentação da proposta. É claro que você tem que observar o que está escrito lá no seu termo de contrato. Porque em alguns casos, alguns órgãos colocam lá que é da data da assinatura. E aí, se está assinado, vale o que está assinado. Esse é um problema sério, né? Que às vezes a gente, com a pressa de poder ver um serviço sendo prestado, a gente esquece a empresa começa a prestar o serviço sem apresentar a garantia. Isso é um problema, tá? Isso é um problema sério. E o servidor o fiscal do contrato que não observar que a garantia não foi apresentada, ele pode, se depois o contrato der algum dano para o erário, ele pode sofrer as consequências por não ter exigido a apresentação da garantia na data certa. Ou seja, se você é fiscal do contrato, a empresa não apresentou a garantia, não deixa, você não pode começar, não. Espera aí, cadê a garantia? Só começa depois da garantia. Porque tem prazo para poder apresentar, né? A garantia é um seguro para garantir o fiel cumprimento das obrigações. E aí está previsto aqui no artigo 96 da Lei 14.133. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia das contratações de obras, serviços e fornecimentos. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes garantias: calção em dinheiro, que está cada dia mais em desuso, ninguém está usando mais calção, né? Antigamente era até mais comum. O seguro garantia, a fiança bancária, e aí você tem que prestar atenção que ela tem que ser autorizada pelo Banco Central. Todas as vezes que apresentar uma garantia, investiguem, né? Precisa não fazer igual o Ministério da Saúde, que ia pegar a garantia de um banco que tinha acabado de ser criado lá para comprar vacina, né? Vai lá e olha no Banco Central, olha na SUSEP se tem inscrição lá. Tem que entra lá no site e pesquisa, fica de olho nas falsificações, os caras são ninja para falsificar. Depois eu vou contar uma história, quando eu for falar sobre
Vou contar uma história para vocês, vocês não vão acreditar. E aí elas têm que ter até 5%, né, do valor do contrato. Em alguns casos, pode se majorar até 10%. E agora, esse aqui é o nosso conhecido, né? Na nova lei de licitações, em obras de grande vulto, obras muito importantes, essa garantia pode chegar a 30% do valor do contrato. Essa foi uma inovação da nova lei de licitações. Antes a gente podia 5%, agora a gente pode 5%, pode majorar até 10%, e quando for, está previsto no artigo 102 da lei, quando for uma obra importante, de grande vulto, que merece, que tem que ter uma garantia, tem um impacto, ela tem um impacto muito relevante, pode ser exigido até 30% do valor do contrato. Ou seja, para a empresa ganhar, ela vai ter que botar 30% lá de garantia. Para poder salvaguardar a administração. Você pega, por exemplo, uma obra do tamanho da transposição do Rio São Francisco e com 5% de garantia, o valor exorbitante não vai ser nada com o prejuízo que aquilo pode causar para a administração, né? Aí, isso aqui eu tenho uma história interessante. Eu fui no Dicei Alto Rio Tapajós, lá no Pará, e fui fazer fui dar um curso lá para o pessoal sobre fiscalização de contratos. E uma colega que era fiscal do contrato falou comigo o seguinte: eu estou com uma situação aqui, eu queria sua ajuda. A empresa está me pressionando para testar a nota e eu não sei o que eu faço. Aí ela foi me contar a história. Ia ter lá o serviço contratado era perfuração de poço artesiano, construção de reservatório de água com ligações domiciliares. O geólogo foi lá, definiu o local que ia ser feito e fez o projeto, licitou, a empresa ganhou. No dia que a empresa foi prestar o serviço era numa aldeia indígena, nos índios meio bravos, são chamados de cortadores de cabeça, tinha mudado o cacique. O cacique, quando foram fazer lá o projeto, era um, e o cacique atual era outro. E, por um acaso, o local onde era para fazer a escavação do poço era próximo da casa do cacique antigo. O cacique achou o seguinte: foi o cacique que mandou, e o cacique agora sei eu. Você vai cavar o poço bem aqui, que eu quero bem aqui. A empresa foi lá e fez o que o cacique falou. Perfurou o poço, construiu o reservatório, fez as ligações domiciliares, só tinha um problema: não saiu água do poço. A empresa prestou o serviço exatamente como estava lá no contrato. Só que qual era a finalidade do serviço? Levar água. Não levou água. E aí foi um problema. E o cara estava pressionando. E a colega, coitada, né? Sucaneira, daquela matadora de mosquito que mexia aqueles venenos com a mão, já está doente, velha. Não sabia o que fazer, tomando pressão na empresa. Aí falou: não, você não vai. Fala para o cara para furar o poço no lugar onde foi feito, construir o reservatório no lugar onde foi feito, que a gente vai pagar. Mas do jeito que está, não tem como. Mas você imagina, e aí, por causa de uma influência local lá, e quem mexe com o índio sabe que às vezes é bem difícil contornar algumas situações por causa dos grupos de interesse, mas deixou de ser. E o que aconteceu? Aí a empresa não cumpriu o contrato e queria receber. A garantia serve para isso aqui. Ó. A empresa não cumpriu o contrato de acordo com o que estava previsto no edital. Ela fez o serviço exatamente como estava no projeto, mas tinha um lugar lá certo onde ia produzir o objetivo que não foi feito. E aí a empresa, além de não receber, levou uma penalidade por não ter cumprido os requisitos do edital, porque fez o serviço, a administração teve despesa para poder fiscalizar, para poder acompanhar a obra, e a empresa não cumpriu a finalidade do contrato, porque ao invés dele comunicar a administração, falou assim: o índio lá não quer deixar eu construir no lugar certo, não. Como é que vai fazer? Vamos contornar a situação. Ele foi lá e fez do jeito que a pessoa queria, achando que ia receber de qualquer forma. E acabou que só foi um problema. O decreto-lei de 1979, 1777, diz o seguinte: serão obrigatoriamente efetuados na Caixa Federal, em dinheiro, as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, RTN, aos depósitos. Aí está aqui: garantia de licitações perante o órgão de administração. Algum de vocês já tentou resgatar alguma garantia da Caixa Econômica Federal? Sem ter querer que bater em ninguém que trabalha lá. Eu fiquei 4 meses esperando. Aí, para poder conseguir,
Eu sentei lá e falei, eu não saio daqui de hoje enquanto você não liberar. Cheguei 8 horas da manhã, na hora que abriu a casa, sentei na frente do gerente, fiquei sentado lá esperando. Fiquei 6 horas esperando ele liberar. Eu falei, eu não saio, enquanto você não liberar, eu não saio daqui. 4 meses para poder liberar. Não é um negócio simples, viu? É uma dor de cabeça danada. Eu falo assim, calção é melhor. Não. Calção não é melhor, não. Porque para tirar a calção dá um trabalho. E aí vamos lá. O seguro é regulado pela circular da SUSEP 477 e 577. Extremamente importante. Toda vez que vocês receberem o seguro, entra lá no site da SUSEP e verifica se aquele seguro está batendo. Porque às vezes é uma falsificação, às vezes é um seguro vencido. Teve um tempo aí que o pessoal estava apresentando seguro com aqueles títulos podres, né? Feito por Dom João VI, feito por Dom Pedro II, e apresentava como garantia para poder pagamento de serviço, título podre. O valor de face dele era 50 milhões, mas se fosse R$100, valia pelo papel, eu acho que você conseguia um dinheiro bom nele, uns R$1.000. Aí teve um tempo que o pessoal estava apresentando como garantia, título de dívida pública, só que a dívida pública emitida por Dom Pedro II. A fiança, né? E aí tem algumas orientações do TCU, né? O Acordo 2467, o Acordo 2784, né? Está previsto, o acordo antigo, tá? Da fala da Lei 8666, deve ser medida por instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil. Aí está aqui, o TCU fala, é irregular a prestação de garantia na modalidade de fiança bancária, previsto no artigo 56 da 866, emitida por empresa que não seja instituição financeira autorizada pelo Banco Central. Nosso exemplo maior foi o último lá, o banco lá das vacinas lá, né? O banco não existia e estava oferecendo a garantia de um valor que ele não tinha. O banco não tinha o dinheiro para poder bancar a garantia. E aí o TCU diz o seguinte, se você aceitar uma fiança emitida por uma instituição que não seja regulamentada pelo Banco Central para essa finalidade, você é irregular. Tá? E aí você pode sofrer as sanções previstas. Tanto o servidor que não foi diligente o suficiente e aceitou aquela fiança pode ser responsabilizado por isso. Eu sempre falo, pessoal, gente, dano ao erário, o erário não gosta de ficar com dano, não, né? Se ele puder, ele vai atrás de quem causou. Geralmente sobra no nome do servidor mais baixo, né? E aí vamos lá. A instrução normativa número 5, de 2017, lá da SES, lá do Ministério da Economia, ela tem que ter validade de 90 dias após o término da vigência contratual. É interessante que vocês, quando forem estabelecer a garantia, diga lá nos instrumentos de vocês o prazo de vigência da garantia após terminar o contrato. Porque se a garantia terminar junto com o contrato, e você verificar que a empresa não cumpriu o contrato, você não vai conseguir resgatar ela. E como eu digo para vocês, se algumas delas demoram mais do que 3 meses, então coloca um prazinho maior, tá? Para você resgatar algumas das garantias, demora mais do que 90 dias, às vezes, tá? Ela tem que ser apresentada no máximo 10 dias úteis, contado da assinatura do contrato, prorrogáveis por igual período a critério do contratante. Ou seja, se em 10 dias úteis a empresa não apresentar a garantia e não pedir prorrogação para determinado, eu como fiscal costumo não aceitar prorrogação de garantia, não. Ou entrega, você já tem que logo iniciar a rescisão do contrato. Isso aqui já é dor de cabeça. A empresa que está atrasando na garantia, imagina o que ela vai fazer no serviço. E aí, outra coisa que deve ser verificada é que a cada prorrogação, ela tem que ser renovada. Não só a cada prorrogação ela tem que ser renovada, todas as vezes que tiver algum reajuste ou uma repactuação, no caso de prestação de serviço com mão de obra terceirizada, vocês devem pedir para complemente o valor. Porque se o valor é 5% do valor do contrato, e o contrato aumenta, você fala assim, vai lá e complementa a garantia. Porque acontece em alguns casos, por exemplo, que a gente acaba de assinar um contrato em janeiro, por exemplo, de
de contratação de secretárias, né, de apoio administrativo, e aí em março sai uma CCT nova e a empresa tem direito a repactuação. E aí quando você fizer a repactuação e alterar o valor do contrato, você manda ela fazer o complemento lá da garantia. Isso é algo que a gente esquece, porque está no processo, né? Tô correndo para um lado e para o outro e a gente esquece. Já coloca na minuta do contrato de você. Quando você vai avisar lá que vai conceder a prorrogação e tudo, já pede, apresenta no prazo de 10 dias, já deixa na minuta já pronta o complemento da garantia. Tá? Apresentação de 10 dias prorrogáveis e dedicação de mão de obra, 5%. Existe uma diferença, isso aqui está o que está previsto na IN5, tá? Aí, eu não sei como é que vocês têm os normativos internos de vocês aqui, se tem alguma coisa que prevê isso. Se não tiver, proponham. Proponham que fica seguro. Outra coisa, deixa previsto no termo. Coloca lá no contrato, no edital, no termo de referência, deixa previsto lá. Uma coisa, quando que é dispensável a apresentação da garantia? Com fornecimento de bens, às vezes não se pede garantia. Por exemplo, você vai ter que... A empresa vai fornecer aqui papel. Você vai exigir uma garantia. Se ela entregar o papel está entregue, né? Então, às vezes para entregar algum bem, não precisa de garantia. Mas agora, prestação de serviço, eu aconselho sempre pedir garantia. Tá? Porque aí tem uma série de coisas que incorrem na execução de um contrato de prestação de serviço, que é uma segurança para vocês que estão fiscalizando o contrato, para a administração, a exigência da garantia. Vamos passar agora para a parte de fiscalização efetiva dos contratos. Né? A Lei 14.133, no artigo 117, diz que os contratos deverão ser acompanhados por um fiscal ou mais, representantes da administração especialmente designados, conforme os requisitos estabelecidos no artigo 7º dessa lei, pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los, subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas e defeitos observados. Importante para vocês aqui, ó. Isso não tinha na 8666, que pode permitir contratação de terceiros para assisti-lo. Essa é uma discussão muito comum sobre fiscalização de contrato, que às vezes nos dados, nós como servidores, alguns contratos para serem fiscal, que nós não temos a qualificação necessária para poder fiscalizar. Nos falta conhecimento para poder fiscalizar. Notadamente, os de obras de engenharia, né? Os de manutenção predial, e alguns são complexos, né? De ampliação e construções. São notadamente os mais difíceis, porque realmente, né, obra de engenharia não é fácil. Às vezes até o engenheiro se enrola para poder fazer o acompanhamento. O que acontece? O fiscal designado para poder acompanhar aquele contrato pode falar para a administração. Aliás, assim, no planejamento da contratação, que ela deve, o planejamento, os futuros fiscais devem participar do planejamento, eles já devem colocar no planejamento a previsão de um fiscal, do auxílio para fiscalizar determinado objeto. Porque ele não tem as qualificações necessárias para poder fazer aquilo. Então, ele pode pedir para que seja contratado alguém para auxiliar na fiscalização. E aí, essa é uma coisa que você já deve prever no planejamento da contratação. Ou seja, quando for fazer lá o pregão para fazer um serviço de engenharia, o item 1 vai ser o serviço de engenharia, o item 2 é a empresa que vai fornecer. Lembrando que a empresa que ganhar não pode fiscalizar, então tem que ser uma outra empresa. Isso aqui já deve estar previsto lá no planejamento da contratação. Mas se caso você tiver um contrato em andamento, você esteja com dificuldade por causa de falta de conhecimento técnico para poder, até porque
Às vezes a pessoa é um pedagogo e está fiscalizando um contrato de obra, né? Porque não tem servidor suficiente, aí acaba, o cara está passando lá e o cara olhou ele e falou, é você mesmo, passou aqui na frente, eu estava tentando me lembrar de um nome, foi o seu. Aí o que acontece? Na hora de se fazer, se o serviço é complexo, uma obra de engenharia complexa, já prevê lá, ou seja, e aí o que o fiscal vai fazer? Na hora de fazer a medição para fazer os pagamentos, porque existe um cronograma de execução da obra e um cronograma de desembolso, né? São duas coisas distintas num processo de obra lá, de ampliação, de reforma, de construção, tudo aquilo que envolva serviço de engenharia. Existe um cronograma de execução das etapas da obra e existe o cronograma de desembolso. Então, quando chegar na hora de medir, como é que eu vou saber se está certo? Eu passei por uma situação bem interessante. Estava fazendo uma reforma num posto de saúde, na aldeia Forte, lá no interior da Paraíba, no município chamado Baía da Traição. E aí, quando chegou lá, eu olhei, a empresa foi fazer a medição, eu olhei e estava tudo ok. Eu falei, não, está tudo certo, espera aí. Aí o engenheiro foi lá, pegou a trena e mediu o tamanho das colunas que foram feitas. E faltava 1 centímetro exato em cada coluna. 1 centímetro exato em cada coluna. Sabe qual era o prejuízo da administração desse 1 centímetro exato em cada coluna? Quase R$12.000. Que ao meu olho, assim, ia passar batido, mas o engenheiro mediu e falou, não, isso aqui está errado. Aí, ao invés de eu glosar, eu falei para o cara, quebra tudo e faz de novo. Eu tive esse prazer de fazer isso. Aí o cara teve que quebrar a coluna todinha e fazer na medida correta. Isso é algo muito incomum em obra de engenharia. É algo muito comum. O cara que vai lá fazer o asfalto lá. Aí vai lá, tem lá a medida lá. O asfalto tem que ter 10 centímetros. O cara põe 9 centímetros, 8. É bem 0,8, né? Mas em 10 quilômetros, vai dar um dinheirinho para o bolso do cara. Então, assim, se você não... Já preveja nos instrumentos, você na hora de fazer o planejamento da licitação, se for algo complexo, já preveja o auxílio para poder fazer a fiscalização do contrato. E aí está aqui, no parágrafo 2º, diz que o fiscal do contrato informará aos seus superiores em tempo hábil a adoção de medidas convenientes à situação por demandar decisão de providência que ultrapasse a sua competência. Ou seja, você viu algo que ultrapassa a sua competência? Reporta. Passe para frente. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico, o controle da administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiar as informações relevantes. Tem uma história bem interessante, sim. Não sei se vocês lembram daquela CPI lá da Covid lá. Uma das pessoas que foram depor lá era uma colega minha de trabalho. E ela era o fiscal do contrato. E quando ela estava dando depoimento, eu estava quase me jogando da cadeira. Porque não é que ela estava dando as respostas erradas. Não é que ela tinha... O cara perguntou para ela assim, por que você aceitou atrasar a entrega da vacina? E ela falou assim, não, porque eu achei que era melhor fazer isso. Aí os caras caíram matando em cima dela. Como é que você faz um negócio desse, um troço importante? E a resposta dela tinha que ser, porque estava previsto no edital. Era só ela falar, não, eu fiz porque estava previsto no edital. Acabou, ela respondeu certo. O problema é que ela respondeu, a resposta que ela deu foi errada. Ela estava sofrendo ali porque aconteceu uma situação que ocorreu um atraso. Como estava em alta o negócio, ela devia ter reportado o superior dela, tudo, ela não fez. Só que ela tinha prerrogativa para decidir, porque o edital lhe dava ela. O edital dizia que se a empresa pedisse prorrogação, o fiscal tinha que analisar e conceder ou não. A Instrução Normativa número 5 de 2017 do Ministério da Economia, ela fez um negócio bem interessante para a fiscalização do contrato. Ela definiu algumas coisas assim, que são as fiscalizações diárias, as mensais e as excepcionais. Ela definiu assim. O que acontece? Tudo que ocorre, quando você inicia um contrato, a primeira coisa que o fiscal vai fazer é o seguinte, ele vai abrir um processinho para ele da fiscalização do contrato.
Nesse processo, que é o processo dele de fiscalização, ele vai anotar todas as ocorrências que acontecerem na execução do contrato. E aí eu vou contar para vocês o que eu faço, o que eu fiz enquanto fiscal do contrato. Eu fui fiscal de contrato de prestação de veículos, de mão de obra com dedicação exclusiva. Aí tinha gente que faltava, tinha gente que chegava atrasado, o serviço não era feito de forma adequada. Aí você tem um prédio desse tamanho aqui, você imagina se no final, quando for no final do mês, você vai ficar lembrando de tudo que aconteceu no mês para poder colocar no seu relatório. Tudo que aconteceu. O que acontece? O que eu fiz? Abri um mês, eu abri um arquivinho lá. E aí tudo que aconteceu eu já lá anotava. Chegou atrasado, faltou e não foi substituído no tempo hábil. Eu vou anotando. Quando chega no final do mês, eu encerro aquele arquivo e eu coloco no meu relatório e encaminho. Então, se tiver alguma glosa, E para que serve? E aí, é extremamente importante. Para que servem essas anotações? Essas anotações servirão de base, de prova, para quando eu for instruir um processo disciplinar. Essas anotações que a gente faz no curso do processo, elas servirão de base, de prova para o processo disciplinar. O que acontece é o seguinte, eu mantenho lá as minhas anotações. E aí, uma sugestão que eu faço para vocês, que eu fiz o seguinte, eu tenho lá as cláusulas contratuais, e aí tem lá, a empresa atrasou um dia no pagamento dos trabalhadores. Aí eu chego lá, a empresa atrasou um dia. O que eu faço? E-mail para o preposto. Notifico a ocorrência do atraso do pagamento. A empresa, não houve substituição de um trabalhador terceirizado que não veio. Escrevi lá na minha anotação, para cada infração cometida pela empresa, tem um e-mail enviado para o preposto informando para ele que aconteceu. O que acontece aí? Aí existe uma coisa que todo fiscal tem que fazer quando ele vai atestar a nota. Ele tem que fazer um relatório. E aí esse relatório, ele vai lá ele faz o relatório, porque o ateste é feito no pagamento, mas o relatório fica no acompanhamento. O que ele vai dizer lá no relatório? Ele vai dizer no relatório dele as ocorrências que aconteceram, os descumprimentos, ou se porventura houve algum descumprimento das cláusulas do contrato. Dependendo da cláusula, ele já encaminha para o gestor e fala assim, notifica a empresa, notificação preliminar à empresa por descumprimento contratual. Mas existem aquelas pequenas falhas que tem no dia a dia, que não necessariamente precisa de você fazer uma notificação preliminar. O que você faz? E aí, o que eu sempre fiz? Começou o mês, eu vou lá no SEI e abro um arquivinho lá, eu abro um documentozinho e eu vou anotando tudo que acontece naquele mês. Chegou atrasado, faltou e não substituiu, o pessoal está reclamando que não está limpando direito a parte debaixo das mesas, em cima dos móveis. Vamos lá, vai colocando. O que acontece? Terminou, tem uma série de infraçõezinhas pequenas, o que eu faço? Notifico o preposto. O fiscal mandou um e-mailzinho para ele, mandou comunicar para está acontecendo, descumprimento reiterado do contrato e tal. E aí o que eu faço? No mês seguinte aconteceu a mesma coisa, no mês seguinte aconteceu a mesma coisa, aí está virando um problema já. E aí eu eu comunico o gestor e falo, tem que notificar a empresa, porque está descumprindo tais e tais itens do edital. Eu coloco isso aonde? Lá no meu relatório. Solicito notificação preliminar da empresa por cumprimento, por descumprimento de tais e tais cláusulas. Vamos falar sobre essa notificação depois. Mas é muito importante, porque essas anotações, elas farão parte do conjunto probatório na hora de você fazer a aplicação da penalidade. Se você não tiver nada anotado no seu processo, aí você, essa empresa é muito ruim, vou aplicar uma penalidade dela. Só que o fiscal do contrato não anotou nada, não tem nada anotado no processo. Como é que eu vou aplicar uma penalidade se eu não tenho uma notificação, não tenho e-mail reclamando, não tem nada? Então, o que eu faço? Se você vai registrar alguma coisa lá, registrou, manda um e-mail, e o SEI permite isso, do próprio processo, já manda e-mail para o preposto.
Por quê? Todo descumprimento que tiver, tem um e-mail lá enviando. E aí, no conjunto da obra, você vai lá e fala assim, ó, eu tenho aqui já umas 15 notificações no mês de descumprimento. Vamos fazer uma notificação, porque ele está descumprindo as cláusulas do contrato. E aí verifica se ele está, o tempo que ele levaria para atender. Isso tudo tem que constar no relatório. Quando você vai fazer o relatório lá, e aí o que eu costumo fazer no meu relatório? Eu pego as cláusulas, eu monto o primeiro relatório, dá um trabalho danado, porque eu vou pegar as cláusulas contratuais e eu vou fazer a relação. E aí eu enfrento todas as cláusulas no meu relatório. Cumpriu tal coisa? Cumpriu. Não cumpriu, o que ele não fez? Não fez isso, item tal. Porque geralmente a gente tem uma parte do nosso contrato lá que são só as cláusulas. E elas são lá 10, 15 itens. Alguns a gente vai falar assim, cumpriu. E o que não cumpriu, você vai colocar. Não cumpriu o item 14 do edital lá. Não cumpriu o item 12.3. Aí não cumpriu o item 12.3 do contrato. E aí fez tal. E você relata lá o que a empresa fez para não cumprir. E aí você vai fazendo, e aí todas as vezes que houver um pequeno delito, pequeno descumprimento, tem um e-mailzinho lá para o preposto. Aí quando você vai fazer uma notificação preliminar, o que você vai fazer? Você vai juntar todos esses e-mails e fala, foram feitas tantas notificações, nenhuma providência foi tomada, o descumprimento tal, que vai ensejar a aplicação de penalidade. Sim. Sim. Vai fazer pequenas glosas lá. É interessante você estar falando o seguinte, ó. Existe um acordo de nível de serviço que está previsto nos termos de referência. Às vezes o nível de serviço não está adequado, mas aí você vê o seguinte, a empresa vem 9 meses com nível de serviço inadequado. Isso já é um motivo de iniciar uma penalidade. Mas é necessário que ele fique lá, que tenha esse histórico lá. É extremamente importante. Se você quiser se livrar de uma empresa mala, aquelas empresas que tem aqueles caras mala, que vive dando trabalho, o cara que atrasa o pagamento, que não apresenta, que não presta serviço direito, você tem que ter um histórico. Você não vai, porque não adianta você só ter um documento só apontando, tem que ter um histórico, é extremamente importante isso. E isso é outra coisa, é uma salvaguarda para a gente também. A outra coisa é o seguinte, existem alguns procedimentos que a gente faz, principalmente com dedicação de mão de obra, que é uma dor de cabeça. Quem é fiscal de dedicação de mão de obra, de contrato de dedicação de mão de obra? Tem alguém aí? Ninguém. São todos sortudos. Dá uma dor de cabeça danada. Aí o seguinte, ó, a empresa não paga o FGTS e o INSS dos trabalhadores. E aí você fala, e o cara consegue mascarar isso. Aí existem alguns procedimentos que nós fiscais fazemos para nos resguardar na hora de fiscalizar. E que a empresa não é bom que a empresa tenha acesso, porque às vezes envolve o nome de um trabalhador dela. Então é importante ter esse processo apartado lá, que vai ser seu para você fazer as suas anotações, porque você pode ter que pedir algum documento de um trabalhador, e aí a empresa pode querer punir o trabalhador por causa disso. Então é melhor o cara não saber quem foi o trabalhador que te deu a informação. E aí eu vou falar sobre isso depois, quando chegar nessa parte, mas
Gente, essas anotações, elas não são medida de segurança para a execução do contrato, é para vocês. Porque sabe o que acontece? Porque uma empresa que vai fazer uma inexecução contratual no final dele, lá, que vai dar um problemaço, ela não começa naquele mês, não. Ela vem reiteradamente fazendo algumas pequenas coisas que vão demonstrando que ela vai para aquele lugar. E aí, se você mantém anotado, você vai ter, por exemplo, para você sugerir a não renovação de um contrato. A empresa é tão ruim que eu não quero renovar. Como é que você vai dizer que você não quer renovar um contrato que a empresa é ruim se você não tem nenhuma anotação de faltas que ela cometeu? Então, eu digo para vocês, se o fiscal do contrato sugerir uma não renovação do contrato, e por causa de uma empresa que dá problema, e o ordenador de despesas decide por conta própria a renovar o contrato, se der algum problema, todinho nas costas dele. Essa é a grande arte do fiscal do contrato. É eu tirar a minha responsabilidade da frente e transferir para o outro. O fiscal do contrato esperto é aquele que consegue transferir a responsabilidade dele para o outro. A responsabilidade que eu estou falando é responsabilização, não de responsabilidade. Não. Ou seja, se eu não cumprir tal coisa, vão abrir um PAD comigo. Então, eu cumpri tal coisa. Quem não cumpriu foi ele. E tem que ficar registrado lá no processo. Esse é o cuidado que vocês têm que tomar. Porque, assim, quando vocês fazem isso, vocês estão se protegendo, inclusive de ser acusado por uma empresa de perseguição. O cara vai lá e fala assim, não, ele está me perseguindo, representa contra você lá. Não. Às vezes o cara representa na corredoria lá, aí, gente, responder um PAD é horrível. Mesmo que você não tenha nada, mesmo que você não fez nada de errado, só de responder é um estresse danado. E se for para a justiça ainda, que você tem que pagar advogado do seu bolso? Eu fui ordenador de despesas de um distrito sanitário, e teve uma auditoria lá, e uma auditora me colocou num processo para responder por improbidade administrativa de um convênio que foi assinado pelo ministro. Não passou nem na minha mão. E ela disse que eu era responsável e mandou para ir para a justiça. Você imagina se o Ministério Público aceita a denúncia e me manda para o juiz lá para poder apurar, mesmo que eu não tenha nada a ver com o negócio, não tinha meu nome escrito em lugar nenhum lá, eu ia ter que pagar um advogado para poder me defender de uma coisa que eu não tinha nada. Então, para evitar problema, são procedimentos que vão proteger vocês na hora de realizar suas atividades. É uma proteção para vocês. Toda vez que você anota, às vezes o cara é gente boa, né? O dono da empresa é um cara gente boa, um cara bacana. No final do ano ele traz até umas agendinhas para o pessoal para distribuir. Tem um velho ditado que minha avó dizia, que é o seguinte, quem tem pena do miserável que vá para o lugar dele. Para a nossa vida do cotidiano, ele não serve muito não, mas para a administração pública ele serve. Porque se você não anotar o cara que está fazendo errado aqui, vai sobrar para você depois. Não. Qual ele vai ter a ciência dele? Quando você mandar o e-mail para ele dizendo assim, você está tendo essa ocorrência, você está descumprindo tal digital. A ciência que ele vai ter é essa. Ele não vai ter ciência, por exemplo, de qual servidor que te falou que ele está atrasando o pagamento, de qual servidor que deu cópia do extrato bancário para mostrar que a conta não está caindo na data certa. Essas coisas, essa informação. Inclusive, você vai lá e passa. Na hora de subir no processo, você mancha lá o nome do sujeito para não saber. Isso aí vai no seu processo. O que você vai fazer? Quando você vai abrir um processo sancionador, essa sanção ela tem que ser um processo específico, com essa finalidade. Ele tem que ser. A sanção não pode ser dada no processo de licitação, não pode ser dada no processo de pagamento, não pode ser dada no processo de fiscalização. Tem que ser um processo aberto especificamente para isso. A gente vai abordar isso depois, mas o que eu estou falando para vocês aqui é uma defesa para vocês. Por quê? Porque quando amanhã você falar assim, essa empresa aí não cumpre os requisitos. Eu vou citar um exemplo para vocês da Anatel. A Anatel, eles têm normas internas para várias coisas referentes à fiscalização do contrato. Além da instrução normativa número 5, que é seguida lá, eles fizeram norma interna. Então, eles têm um negócio lá, por exemplo,
quando vai pedir para renovar o contrato, eles têm um arquivinho no Excel lá que eles avaliam o contrato. E aí é o seguinte, vai marcando lá, fez tal coisa? Fez. Não fez tal coisa? Não fez. E aí, se a nota for de 7 para baixo, a recomendação é para não renovar o contrato. Se a nota for de 7 para cima, a recomendação é para renovar o contrato. É um negócio técnico, assim, não tem negócio de impressão pessoal. Como eu não gosto dessa empresa, eu não vou fazer. Não, está tudo registradinho lá no processo. Tem lá as anotações bonitinhas do descumprimento, tem lá o arquivinho do Excel lá com a avaliação da empresa, e ela não atingiu a nota 7, não vai ser renovado. Já abre um novo processo licitatório e toca para frente. É um negócio técnico. E o que acontece? Ninguém vai acusar ninguém de nada, porque a empresa já sabe. A empresa já sabe como é que funciona o procedimento. Está previsto lá no edital, está previsto lá. Após 8 meses de contrato, 9 meses de contrato, a empresa será avaliada. Se ela não atingir nota 7, ela não vai renovar o contrato. Está escrito lá. É uma coisa interna lá do órgão, mas que funciona lá. Está previsto no edital. E aí, o que é o importante? Anotem todas as falhas no contrato. Vocês vão lá, abre lá um arquivinho. Eu faço isso mensal. O que eu faço? Eu tenho um registro de ocorrência. Terminou as ocorrências, eu faço o meu relatório, eu pego as ocorrências e transporto para o meu relatório. Lá no relatório eu sugiro glosa, notificação, sugiro tudo no relatório. Esse relatório é o que vai para o processo de pagamento. Lá não vai ter só transcrição. As minhas anotações vão estar lá no meu outro processo. Coloco o relatório, digo que o serviço foi prestado ou não, de que vai fazer a glosa ou não. E aí vai adiante. Isso é uma defesa para vocês. E aí é o seguinte, constatou que tem uma coisa que mereça a intervenção do seu superior lá, notifica, comunica ele, comunica, não é comunica de boca não, manda um e-mailzinho para ele. Lá do processinho de fiscalização, senhor chefe, está acontecendo isso aqui, qual é o procedimento que é para fazer? Por isso que eu sou apaixonado por esse processinho. O meu é cheio. Depois eu vou mostrar meu SEI para vocês. Meu SEI é todo florido. Meu SEI conta tempo. Meu SEI faz contagem de tempo, faz tudo. Meu SEI é todo bonitinho. Se eu tenho um documento que tem prazo, eu coloco lá para entregar. Aí quando eu abro, assim, ele aparece lá. 5 dias para terminar o prazo. E aqui está aqui o ato normativo de vocês, né? O 24 que define aqui as funções, né? Aqui vocês têm o gestor do contrato, o fiscal requisitante, o fiscal técnico, o fiscal administrativo. E aí cada um com as suas funções bem definidas aqui. O fiscal requisitante, basicamente, ele vai compor lá o planejamento da contratação, né? Ele vai dimensionar, né? Quando ele passa para frente, acabou a atividade, o trabalho dele. Ele só vai responder se ele tiver dimensionado errado, né? E aqui é interessante o seguinte, que o fiscal técnico também compõe o planejamento da contratação de vocês. Por quê? Porque ele sabe algumas especificidades do trabalho que ele já é fiscal há algum tempo, que o pessoal que só está fazendo os documentos lá não sabe. Né? Por exemplo, aqui, vocês não tem veículo próprio aqui que tem manutenção de veículo? Esse é manutenção de veículo, é um negócio. Quem é o fiscal de manutenção de veículo aqui? Quem é que sofre com ele? Eu já peguei cada coisa de manutenção de veículos, que é um negócio impressionante. Cheguei no órgão lá, que toda a nota fiscal que o cara chegava, mandava trocar uma pastilha de freio, o cara trocava a frente do carro inteiro, a suspensão toda vez. Aí eu falei, rapaz, quem autorizou isso aqui para você? Não, porque é normal fazer. Não é normal não. É normal você receber só o que eu pedi aqui. O resto que você colocou aqui, você não vai receber, não. Toda vez, aí eu cheguei lá, cheguei aqui em Redenção, eu fui lá no Secapó do Pará. Aí cheguei lá, todo o carro que tinha lá já tinha trocado a bomba de combustível, de carro a diesel. Eu falei, que é isso? Vocês estão colocando o quê? Areia no motor do carro? Para poder trocar a bomba de combustível? Os carros tudo novo, com 1 ano de uso, trocando bomba de combustível. Aí chamei o cara da empresa lá para fazer uma reunião, João.
junto com o fiscal do contrato, o gestor, o chefe do setor, sentou todo mundo. O cara sentou numa marra, rapaz, lá assim, não gosto nem de vir aqui, não. Só vim porque o senhor é novo aqui e chamou. Eu falei, você veio aqui agora e toda vez que eu chamar, você vai vir, senão eu vou mandar a polícia lá te buscar. Aí peguei as notas e comecei a mostrar, que isso aqui, que é isso aqui? Aí o cara começou a ficar nervoso, começou a tremer, daqui a pouco ele estava com a pressão alta e foi parar no hospital. Isso, aí tem que ficar, tem algumas coisas, e aí o que acontece? Quem está elaborando lá, dimensionando, não sabe que o cara que está no dia a dia lá olhando, sabe das manhas dos caras. De dizer que trocou a peça e colocou uma peça recondicionada. A peça é nova, comprada na autorizada. Aí você vai lá olhar, a peça é recondicionada. E aí o cara que está lá, ele sabe algumas coisas. Ele sabe das diferenças do mercado, qual é a melhor forma de consertar. Às vezes pode até mudar o estilo da contratação. Né? Você pode trocar, por exemplo, de você contratar uma empresa específica para consertar o carro, e você vai usar, por exemplo, aqueles cartões de gestão de frota, que às vezes é mais eficiente. O cara que está trabalhando no dia a dia, ele vai conseguir ajudar a dimensionar isso. E isso faz no planejamento da contratação. Não na hora de fiscalizar. Na hora de fiscalizar o contrato, você tem que olhar o que está escrito lá. Né? Então, é importante que na hora de fazer o planejamento da contratação, o fiscal técnico também participe da equipe de planejamento da contratação. Para que o processo seja, além da dimensão correta, que tem algumas salvaguardas, que ele sabe que é o problema que dá naqueles contratos, que às vezes tem uma solução nova no mercado que só quem tem experiência vai saber. O fiscal administrativo, né, que ele cuida lá dos papéis, né, da folha de pagamento, e aí o que fiquem de olho nessas questões de folha de pagamento, o pagamento. E aí é o seguinte, o cara atrasou um dia no pagamento, tem que pagar todo dia 5. O cara pagou no dia 6, anota, notifica. Manda um e-mailzinho. Foi verificado, atraso no pagamento. Pode ser um dia só, um dia. Anotou. Porque aí o cara começa um dia, uma semana, um mês para o outro, e assim vai. Daqui a pouco você tem uma bomba na mão aí. O cara nunca começa atrasando um mês. Ele nunca começa atrasando um mês. Ele atrasa 10 dias, ele atrasa 5 dias. É igual gente que pede dinheiro emprestado, né? Pede 100 conto, você empresta, ele paga. Pede 200, ele paga. Depois pede 2.000 e some, né? Nunca perde, você perdeu o dinheiro e o amigo. E aí está aqui, ó. O fiscal, ele tem que ser, o fiscal e o gestor do contrato, eles têm que ser formalmente designados. Não existe fiscal de contrato sem uma portaria designando ele formalmente. Então, pessoal, fiscalize esse contrato aí. Cadê a portaria? Não tem portaria, não sou eu. O encargo do fiscal não pode ser recusado. Qual a situação que você pode recusar ser fiscal do contrato? Eu posso recusar quando eu não tenho conhecimento técnico para fazer aquela fiscalização. Ou você tem que informar, por exemplo, se você tem contratos demais que você fiscaliza. Vou dizer para vocês o que eu faço. Quando eu tenho contratos demais para fiscalizar, eu faço o seguinte. Todas as vezes que eu faço no meu relatório, eu escrevo lá assim, eu tenho 7 contratos que eu estou fiscalizando, extremamente difícil, que está dificultando. Sabe o que acontece? Depois, quando vai responder, você fala assim, ó, o seu superior está sabendo e não fez nada, que você está sobrecarregado. Porque a sobrecarga de contratos para fiscalizar, serve para ilidir culpa de quem cometeu alguma falta. Então, se você está sobrecarregado, eu escrevo em todos os contratos. Escreve. Eu vou contar outra historinha para você de uma coleguinha fiscal do contrato. Ela fez exatamente isso. Aí o que aconteceu com ela foi assim. Ela estava acompanhando vários contratos e ela percebeu que vários contratos estavam extrapolando o limite mensal previsto para pagamento. Ou seja, estava previsto pagar R$100 por mês, estava pagando 120. E ela verificou que os contratos não iam conseguir chegar até o final da vigência dele. Porque quando você atinge o valor, o contrato estimado, você atinge o valor, o contrato é extinto. Né? O contrato é o exaurimento do objeto. Né? O contrato é extinto pelo exaurimento do objeto. E ela, como o serviço era essencial, ela me ligou e falou assim, Adriano, estou com um problema aqui, o que é? Eu estou acompanhando vários contratos, eu não consigo, estou dando conta de fazer tudo certinho. E eu estou vendo que os contratos estão gastando mais do que o que está previsto. O que eu faço? O que você faz? Você escreve quantos contratos, você coloca a relação de todos os seus relatórios, de todos os processos que você tem, todos os contratos que você tem, e a dificuldade de cada um deles.
E o que é bom é que você só vai ter trabalho de fazer o primeiro, depois você só vai copiando e colando para o próximo. E você vai dizer exatamente isso, que o valor estimado do contrato, o valor que está sendo pago está superior ao estimado do contrato, que vai ter problema. Aí aconteceu isso no primeiro, no segundo, no terceiro, ela foi fazendo. No sexto mês, o contrato exauriu o objeto. Um dos contratos, e era de alimentação de paciente. O contrato exauriu o objeto. E aí teve que fazer uma contratação direta, com pagamento por indenização, que é uma tragédia para quem trabalha com quem ordena a despesa. Pagar com indenização é uma tragédia. E aí, quando foi abrir o PAD, intimaram ela para depor, ela só apresentou os relatórios. Ela está aqui meus relatórios, eu informei desde da primeira ocorrência. Aí tiraram ela como responsável, deixaram só o ordenador de despesa. O rapaz está aí, foi demitido da bem de serviço público, está trabalhando lá no Santa Catarina agora. Então, registrar é segurança para você. Então, você está vendo alguma coisa, aqui que vai dar problema, porque você vai registrar só quando der problema. Registra logo agora. E aí você vai registrando todo mês. O importante é que a gente só tem trabalho de registrar primeiro, depois a gente só pode copiar e colar e vai passar para o próximo. E aí tem aqui, no caso da falta de indicação do contrato, desligamento ou afastamento temporâneo, definitivo do gestor e seus substitutos, até que seja providenciada a indicação, a competência de suas atribuições cabe ao responsável pela indicação. Ou seja, isso aqui está na IN5. A IN5 diz o seguinte, que se o fiscal não tiver e nem um substituto, ou não for designado ninguém, quem é que vai atestar a nota? Aquela autoridade que tem a responsabilidade de indicar, de designar. Aí tem assim, quem que assina a portaria? É o diretor aqui. Então, o diretor, quando for atestar a nota que não tem fiscal, quem vai atestar a nota é o diretor, porque cabe ele a responsabilidade de indicar o fiscal. Se você não tem portaria para fiscalizar, você não deve fazer. Porque você não foi formalmente, assim como você não pode se negar a fiscalizar um contrato, você não pode assumir uma atribuição com a qual você não foi designada. É diferente da atribuição inerente do seu cargo. Por exemplo, eu sou contador. Analisar a demonstração contábil é inerente da atribuição do meu cargo. Então, eu não preciso de designação para fazer. Eu não preciso fazer, é inerente, né? Eu não preciso de designação para poder entrar no sistema e olhar demonstrações contábeis. Isso é inerente do meu cargo, é contador. Isso é inerente do meu cargo. Agora, a fiscalização é uma designação para fazer algo além. Tanto que você é fiscal do contrato, mas você continua com as obrigações das suas atribuições do seu cargo. É algo específico que você tem que fazer, que tem que ser formalmente designado para isso. Você tem que falar com o chefe, faz uma portaria aí, temporária, porque eu vou responder temporária que eu assino, mas sem portaria não dá não, porque eu não estou designado. Porque quem tem autoridade para fazer isso, quem é que vai fazer isso? Você pode até auxiliar o cara. Não, eu vou te auxiliar, mas quem vai assinar é você. A responsabilidade de indicar não é sua, ou você faça a portaria e me coloca, ou eu só vou te dar o subsídio e você depois assina, a responsabilidade é sua. Até porque o cara que é ordenador de despesa não tem tempo de ficar olhando se a pessoa limpou o chão aqui direito, né? Mas a responsabilidade é dele. Então, se ficou se o fiscal do contrato e o substituto tempo de Covid, isso aconteceu direto, né? O fiscal estava doente, o substituto também. E às vezes morreu os dois, né? Aí o que aconteceu? Você tem que se você está esperando o cara ficar bom, ele vai continuar sendo fiscal, faz uma designação temporária. Vai substituir o substituto enquanto perdurar o impedimento. E aí nós vamos passar agora o tal do preposto aqui. O preposto é obrigatório. Está previsto no artigo 118 da Lei 14.133. Ou seja, iniciou o contrato, você pergunta à empresa, quem é o preposto? O preposto é aquela pessoa que você vai ter o contato, o fiscal tem contato direto com ele para ajustar o andamento do serviço. É ele que vai receber todos os seus e-mails com notificações, com as pequenas notificações, é o preposto. Ele é o contato imediato, ele é o contato imediato e ele é essencial para o acompanhamento da execução. Isso é uma coisa, eu não sei se acontece aqui, mas eu já vi acontecer em vários lugares. A gente, à medida que vai passando, tem várias pessoas que fazem atividades aqui dentro
dentro do nosso órgão, que alguns são antigos, estão aqui há anos fazendo, e a gente acaba fazendo até, vira pessoa do nosso dia a dia mesmo, apesar de serem temporários, eles estão aqui há anos. E aí a gente começa a fazer o seguinte, a gente vê um negócio e fala, você está fazendo esse negócio direito. Não, eu falo para as pessoas, fiscal, nunca chame a atenção de um contratado. Se o contratado não fez o negócio errado, não limpou direito, ou estragou alguma coisa, não fala nada com ele. É o preposto. Ah, fulano não está fazendo direito. Não fala nada, não reclama. Não existe vínculo de subordinação entre as pessoas que prestam serviço na administração e o fiscal do contrato, o gestor do contrato, ou qualquer um. Se você vê algum trabalhador, alguma pessoa que está exercendo atividade, que não está exercendo de forma adequada, não fala nada com ele. Comunica para o preposto. E simples assim. Isso evita de você ter um problema com um colega que está aqui há anos com vocês. E outra coisa, não caracteriza subordinação, porque amanhã vai ter uma ação trabalhista aí, dizendo que tinha subordinação, porque você vivia dando ordem nas pessoas que o fiscal do contrato vivia dando ordem nas pessoas que trabalhavam aí, dentro da prestando serviço na repartição. Então é o seguinte, está errado alguma coisa? Não fala nada, ô preposto, não está limpando direito não. Fala lá com quem tem que se queimar com os trabalhadores, é o preposto. O preposto que é o cara que vai lá encher a paciência do... É tanto que ele é a figura mais odiada pelos trabalhadores da empresa, é o preposto. Então, se você não quer se indispor com ninguém, não fala... O certo é isso, não fale, não chama a atenção de ninguém. Você comunica o preposto. Se você não é o fiscal do contrato, fala, fiscal, fulano não está fazendo serviço direito, não, comunica lá o preposto. Ele vai lá e manda, tal trabalhador não está executando as atividades de acordo, segundo está previsto no termo de referência, no edital e no contrato. O preposto vai lá e... Ele é que vai se queimar com as pessoas. Até para não caracterizar a subordinação, que é um problema sério que a gente tem. Então, ele é essencial. Você tem que... não cumpriu o contrato, e-mailzinho para o preposto. E de preferência com aqueles notificação de recebimento, para você colocar no processo que ele recebeu que ele recebeu a notificação. Aí está lá, o preposto deve ser designado antes do início da prestação de serviço e mantido em local em que os serviços serão prestados. Às vezes o nosso contrato é muito pequeno e ele não dá para o preposto ficar no local. Mas ele tem que estar no lugar onde você tem acesso a ele. O preposto tem que ficar no lugar onde você tem acesso a ele. Não necessariamente ele tem que ficar aqui no órgão, acompanhando, porque às vezes o contrato é muito pequeno, é só 2 trabalhadores, não adianta o preposto ficar aqui designado para poder ficar acompanhando 2 trabalhadores, mas ele tem que estar no lugar de fácil acesso. O prédio ou a cidade, está aqui, em que estiver localizado. Então ele tem que estar perto, ele tem que estar no lugar acessível. O preposto pode ser justificadamente recusado pela administração. A empresa apresentou um preposto lá, que você já conhece, um velho conhecido, um mala velho conhecido. Se você já teve problema com ele em outros contratos, você justifica e fala para a empresa substituir. Tá? Ele pode ser recusado pela administração. E as comunicações entre o fiscal do contrato e o preposto devem ser feitas preferencialmente por escrito. Tá? Não trate nada de boca. Você fala, pode até falar com ele de boca, mas depois manda um e-mail, manda um documentozinho para ele notificando. Tá? Isso tudo lá no processo de fiscalização. É extremamente lembrar disso. Tudo que vocês notificarem ele, toda a correção que vocês tiverem no andamento do processo, registre lá no seu documentozinho que você abriu lá. O que eu faço? O que acontece? Terminou o mês, assina o documento, já abre outro para o próximo. Faz o relatório e abre outro para o próximo. Salvaguarda para vocês. Acórdão 2743 do TCU. Aí está aqui, não poderá um terceirizado vinculado a essa contratação. O preposto não pode ser um dos terceirizados. Porque para fazer as atividades dele de preposto, ele vai ter que abandonar as atividades dele que ele exerce. E às vezes o preposto tem que acompanhar a audiência do Ministério do Trabalho, do Registro do Trabalho, ele tem que sair para poder fazer pagamento, pagar alguma guia, sei lá, que ele está representando a empresa. Às vezes a empresa não tem sede naquela cidade, tem sede em outra.
E o preposto é o representante dela naquela. Então, ele não pode ser, não é recomendável que ele seja um dos contratados, porque ele vai abandonar as funções dele, vai atrapalhar o desempenho das funções do contrato para fazer as atividades de preposto. Qual é o kit? Kit fiscal. Está aqui, ó. Estudos preliminares, ato convocatório, seus anexos, contrato, proposta. E aqui não está, mas eu vou incluir a matriz de riscos. A matriz de riscos, porque quando vocês forem fazer o curso para fazer gestão de risco nas contratações públicas, gestão de risco em contratações públicas, você vai verificar agora a nova legislação, alguns riscos são compartilhados com contratados. Não, existem alguns riscos que a matriz de risco é obrigatória nos anexos da licitação, porque alguns riscos, quando a empresa está ciente, ela não vai poder transferir ele para a administração, como hoje é feito. A empresa ela sabe do risco e ela vai ter que assumir as consequências daquele risco. Por isso que é importante você colocar aqui a matriz de risco. Por que é importante colocar a matriz de risco? Porque quando acontecer, existem lá os riscos que podem, de maior potencial de dano para a administração. Pode ser dano à imagem, dano, prejuízo financeiro. E aí lá tem as medidas mitigadoras daquele risco. Então, quando aquele risco se concretizar, o fiscal do contrato vai fazer as ações que estavam previstas lá na mitigação no mapa de riscos. Ele não vai ter que tirar da cartola, não vai ter que tirar da imaginação dele algo para poder resolver um problema. Ele vai aonde? Ele vai olhar no próprio processo. E tem lá, existe o risco de a empresa. Qual é o risco? A empresa deixar de pagar os trabalhadores. Isso é um risco. E aí esse risco se concretizou. Qual é a medida para mitigar isso? A administração deverá pagar diretamente os trabalhadores. Está escrito lá no contrato. Está escrito, inclusive, na lei agora. Aí o que acontece? O fiscal vai colocar lá, ó, a empresa não está pagando os funcionários e eu, segundo a matriz de risco lá, a administração pode pagar diretamente para os trabalhadores, eu aconselho a fazer isso. Pronto, ele fez exatamente, ele não fez uma solução inovadora, ele fez exatamente o que estava previsto lá no edital e nos seus anexos, que agora a matriz de risco compõe um dos anexos do edital, ela é obrigatória agora. E aí, para começar um contrato, a primeira coisa que você faz é chamar a empresa para a reunião inicial. E aí lá você vai acertar. E importantíssimo que essa reunião tenha uma ata. E todas as vezes que você marcar uma reunião com a empresa, faça uma ata e que todo mundo assine. Tudo que for tratado na reunião, aí você faz lá, promove a reunião inicial, chama a empresa e fala, o contrato diz isso aqui, você tem que fazer isso, tudo certinho. Acordou, faz a ata, todo mundo assina e já para iniciar o trabalho. E aí, todas as reuniões devem ser registradas, faça uma ata. É importante que tenha... Isso aqui é uma sugestão que eu faço para vocês. Nunca faça reunião sozinho com o fornecedor, tá? Jamais. Sempre tenha 2, 3. Primeira reunião que eu fui fazer com uma empresa lá de obra lá, o cara entrou todo alegre na sala achando que queria me dobrar, tinha 15 pessoas na sala para reunião. Então, nunca faça reunião. De preferência, o gestor, fiscal, a equipe responsável pela fiscalização. Se não puder fazer, chama alguém do setor, que é onde vai funcionar, o chefe do setor. Sempre 2, 3, para ninguém falar assim, o cara me pediu uma coisa indevida lá. Depois, como é que você vai provar que você não pediu? Estava sozinho com o cara? Isso por si só já é um problema. Então, todas as vezes que se reunir com a empresa, falar com a empresa, nunca fala sozinho, não. Se tiver que fazer alguma conversa no corredor, assim, para todo mundo ver que você está falando com ele no meio de todo mundo. Então, é importante que nas reuniões, com a empresa, com os representantes da empresa, sempre tenha, aqui está inclusive aqui, equipe de planejamento da contratação. Quanto mais gente tiver, melhor, tá, para participar. Eu não aconselho ninguém a falar sozinho com fornecedor nenhum. Eu tenho ocupado cargo de gerência nos últimos 10 anos aí, eu nunca falei sozinho com ninguém. Toda vez tem gente comigo, não falo. Relatório de transição, toda vez que vai mudar o gestor e o fiscal do contrato, os seus substitutos, o atual tem que fazer um relatório para colocar o outro a par. Ou então passa um processinho para ele, Esse processinho agora é seu. Lá no CEI tem negócio de atribuir o processo para ele.
Mas é bom fazer um relatório de transição quando você for passar o serviço para o outro, para o cara, para aquele que está assumindo, ficar inteirado das coisas que estão acontecendo naquele contrato. E aí o relatório final da fiscalização do contrato. Está encerrando o contrato, vai fazer. De mão de obra, então, é aí que tem que fazer relatório mesmo. Que tem que verificar se o cara pagou o FGTS, o 13º, a multa do FGTS, se o cara está tudo pago, né? E aí tem que fazer lá, tem que anexar os comprovantes, deixa tudo bonitinho para você depois não ter problema. Eu verifiquei tudo, estava tudo aqui. Está tudo certinho. Faz, encerra e fecha o contrato e passa para o próximo. O registro de ocorrência da medição, né? Todas as vezes, aí tem aqui o instrumento de medição de resultado, que esse, como nosso colega ali disse, ele é feito normalmente, assim, não atingiu a medição, já glosa o valor. Então, tem aqueles valores que são previstos. Isso aí não precisa nem de notificação. O cara chega lá, você só informa para o cara. O ideal, né? Eu não sei, não vou falar, não sei como é que acontece aqui. O que a gente faz primeiro? Você olha o serviço, verifica. Isso é com serviço, tá? Com material não funciona assim. Você verifica que o serviço foi contratado, faz a medição do resultado. Depois que você calcular, ver tudo, você vai informar, pode emitir a nota no valor tal. Aí, ó. A empresa não emite a nota cheia e depois você glosa. É o contrário, você informa a empresa quais são as glosas que vão ter para ela emitir a nota no valor correto. Por que tem que fazer isso? Porque toda vez que você faz isso, que você deixa a empresa emitir a nota no valor cheio e você glosa o valor dentro da nota, a empresa paga mais imposto do que é devido para ela. Isso pode gerar um problema depois. Então, o importante é que você faça as medições primeiro e informe, vai ter R$100 de desconto nessa nota. E a empresa vai emitir, em vez de emitir 1.000, ela vai emitir com R$100 de desconto, vai emitir só 900. Por quê? Porque ao invés de pagar imposto sobre 1.000, ela vai pagar sobre 900, que é o realmente devido. Porque esse valor aqui é que ela deixou de executar. Ela não cumpriu o acordo de serviço. Então, ela não executou e glosou como sendo penalidade. Isso aqui não é penalidade. Então, é importante que vocês tenham esse procedimento. Vocês analisam primeiro e falam, esse mês aqui, 3 trabalhadores, faltaram um dia. Então, vai ter o desconto de um dia de trabalho de 3 trabalhadores. Aí já informa para o preposto. Ele vai emitir a nota já descontando aqueles 3 trabalhadores. E aí vocês fiquem espertos com essas empresas. Porque quando elas mandam o desconto, elas descontam só o valor do salário e cobram o resto. E quando você vai descontar, você tem que descontar o dia inteiro, de tudo. Auxílio alimentação, vale transporte, das obrigações previdenciárias. Tem que descontar a planilha inteira, um dia de trabalho da planilha inteira, e não só do salário do cara. Aí você desconta só o salário do cara e paga o resto da planilha cheia. E o cara, o que ele faz? Embolsa dinheiro para ele. Ele está tirando lucro de uma fonte que não está prevista na planilha de formação de curso. Então, tem que ficar atento com isso. E, principalmente, que tem essas ocorrências todas registradas. Porque você não pode propor um desconto para uma empresa na fatura sem fazer o registro daquele descumprimento. Sem registrar que um funcionário faltou. Você não pode mandar ela descontar se você não tem registro. Tem que estar registrado lá. O registro, gente, é extremamente importante. Dá um pouquinho de trabalho, mas como eu falo, o registro das situações do contrato é o nosso seguro, a nossa garantia. Porque está registrado lá, né, a gente, no exercício da nossa atividade, a gente tem fé pública, a gente registrou no período certo, na data certa, é verdade. E aí tem o recebimento, né, o recebimento provisório do serviço e o recebimento definitivo. Isso acontece muito com obra, mas, por exemplo, entrega de materiais também, a gente faz recebimento provisório e definitivo. Você faz o recebimento provisório do bem, depois você vai checar se aquele bem atende o edital, e aí você vai pedir as correções. Então, o recebimento definitivo só vai ocorrer quando você verificar que o bem está de acordo com o edital. Então, você recebe o bem, você faz o recebimento provisório. O cara já pode iniciar o procedimento de pagamento. O pagamento só vai ser autorizado quando sai o recebimento definitivo, que é quando eu checo se o bem está de acordo com o que está previsto no edital.
E aí está aqui. O que acontece no recebimento provisório? Será realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial. Aqui vocês não têm a figura do fiscal setorial. Mas a Instrução Normativa número 5, quando existem alguns serviços, um contrato é centralizado aqui, mas o serviço é prestado em várias unidades. Vocês devem ter isso aqui, porque vocês têm unidades centralizadas, né? O que acontece? Ela previu o fiscal setorial, que é aquele cara responsável por fiscalizar lá em determinado lugar. Então, baseado no que ele me escrever aqui, eu vou lançar no meu... Eu sou o fiscal e tem fiscais setoriais. O fiscal setorial vai atestar a prestação de serviço na unidade onde ele está, na cidade onde ele está, que é descentralizado. E o fiscal técnico vai avaliar, vai decidir sobre a execução, a adequada execução, baseado nas informações que os fiscais setoriais informar. Vocês não têm essa figura no de vocês aqui. Talvez seja interessante vocês, de repente, você vai fazer... Que é uma outra coisa que a nova lei de estações prevê é a centralização o máximo das estações para ter ganho de escala. Então, provavelmente, vocês vão ter, por exemplo, um único contrato para atender várias unidades de vocês. Talvez você já tenha isso, né? Às vezes a gente faz por item, mas uma empresa, por exemplo, uma empresa só ganha 5 itens. E aí você não vai fazer 5 contratos, você faz um contrato com 5 itens. E aí você designa o fiscal e os fiscais setoriais. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstancial deverá conter registro, análise e conclusão acerca das ocorrências de execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa, os demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor. Ou seja, tudo que você encontrar no contrato, você vai lançar e vai encaminhar para o gestor. A responsabilidade para fazer a notificação para a empresa, notificação preliminar, é do gestor, não é do fiscal. O que o fiscal faz? O fiscal manda aqueles e-mailzinhos lá para o preposto. Mas a notificação para o dono da empresa lá, para o responsável, para o signatário do contrato, é feito pelo gestor do contrato, ou quem... Não sei o normativo interno aqui que designar. Por exemplo, no Ministério da Saúde, só o chefe da unidade pode fazer contatos externos. Então, por mais que o gestor tenha a responsabilidade de fazer a notificação, quem vai assinar a notificação vai ser aquela pessoa responsável por fazer os contatos externos, porque está previsto no regimento interno lá do órgão. Então, esse procedimento pode variar de um órgão para outro, mas ela segue mais ou menos a mesma sistemática, tá? O que vai definir o tipo de notificação que você vai fazer é a gravidade do descumprimento. Então, existem descumprimentos mais graves do que outros, e aí o fiscal é que vai dizer, a necessidade de uma notificação à empresa por descumprimento, porque lá no nosso contrato lá tem as penalidades, tem as mais leves, as mais graves e as gravíssimas, né? Já está descrito lá. Então, se ele fez uma gravíssima, vai caber uma notificação já logo, sem ter muito... E aí, o que o cara faz? O cara faz reiteradas. Ele faz reiterados descumprimentos desses menos graves. Ele faz reiteradamente, ele costumeiramente faz. Você vai anotando, quando juntar um pouquinho, você fala, ele fez 18 vezes. Então, já é o suficiente para poder fazer uma notificação. E aí que nós temos aqui alguns exemplos, né, de recebimento. Recebimento pelo fiscal técnico, recebimento pelo fiscal administrativo, tem aqui o checklist dos documentos que ele vai utilizar. O máximo que vocês puderem padronizar isso para vocês, criarem modelos para vocês seguirem, é importante. O que eu vou checar? Toda vez eu tenho que checar lá, eu tenho que ver lá. Tem que ver se é optante pelo Simples Nacional, se ela ainda está enquadrada pelo Simples, né? Que às vezes a empresa oferiu rendimentos maiores e desenquadrou, aí você tem que consultar ela para ver se ela continua enquadrada. Comprovante, né, do pagamento dos salários, comprovante do pagamento dos benefícios, comprovante do pagamento do adiantamento, comprovante do FGTS, comprovante do INSS, registro de ponto, GFIP, CFIP, conectividade social, documentos admissionais, documentos demissionais, então, e outros que você vai especificar aqui depois. Você tem lá isso aqui, você vai falando, fez, não fez, não fez, notifica, fez, não fez, notifica, fez... Tem lá o checklist, chequei. O que faltou? É notificação. Recebimento definitivo, o gestor do contrato concretiza o ateste do serviço. E aí,
Como é que funciona aqui no normativo de vocês? Quem atesta o serviço, o gestor ou o fiscal? É que existe uma diferença, né? O fiscal, ele atesta a execução, se a execução está de acordo. Quem atesta para pagamento é o fiscal. Deixa eu olhar aqui no normativo de vocês, vamos voltar aqui. Servidor com atribuições técnicas, operacionais, procedimento de gestão de contrato, ata, sendo encarregado... O servidor é excepcionalmente designado com autoridade. Eu não tenho muito, não. Eu acho que é ele mesmo, viu? Isso aí, então, é um negócio da segregação de funções, né? O que é interessante, às vezes, é fazer cruzado, né? Eu sou gestor do seu contrato, você é gestor do meu. Faz cruzado, se você não quer assumir tudo, você é tudo, e ele também é tudo, você troca. Eu sou gestor do seu, você é gestor do meu. Vamos trocar aqui. Vamos passar? Tem que emitir o termo circunstanciado, né, do recebimento definitivo, e fazer aqui o MR, o instrumento de medição de resultados. E é importante, ó, você faz o MR primeiro, depois você comunica a empresa para ela emitir a nota no valor correto. Porque toda vez que a empresa emite a fatura no valor cheio e você faz o desconto, a empresa paga mais imposto do que é devido. Então você prejudica a empresa sai prejudicada nesse caso, né? E aí a gente não pode prejudicar, a gente pode descontar o que ela descumpriu, mas também não pode prejudicar a empresa. E aí está aqui uma forma de termo circunstanciado, né? Ocorrência, providência, medição. Aí tem lá a ocorrência, um trabalhador faltou e não foi reposto. Qual foi a providência? Notificação do preposto. E aí a medição, quanto é que vai ser glosado? De acordo lá com o MR. De repente, vocês têm um cara bom de Excel aqui, que pega o IMR de vocês, bota todo no Excel, que só vai colocando lá, vai marcando e já vai calculando. E aí, depois disso, vai encaminhar para o pagamento. Após o recebimento definitivo, o gestor do contrato deve instruir o processo de pagamento, com nota fiscal e fatura e os demais documentos comprobatórios. Isso é outra coisa. Todo pagamento que tem que ter documento que aquele bem ou serviço prestado foi entregue. Tá? Tem que ter documentos que comprovem. Então, não basta ter lá só... Tem que comprovar que aquele serviço foi prestado. Se contratou pessoas, tem que estar lá as empresas contratadas. Folha de pagamento, tem que ter comprovação. Vocês usam o SICAF aqui, não? Registra lá também no SICAF. Todas as irregularidades, tudo tem que ser registrado no SICAF. Situação de irregularidade deverão ser tomadas providências. Se for verificado no SICAF, tem alguma irregularidade lá, a empresa tomou uma penalidade de impedimento de licitar. Né? Declaração de inidoneidade. Impedimento indireto. Né? Aí você tem que tomar as medidas para poder corrigir. Você já pegou a situação desse impedimento indireto, não? De desconsideração da personalidade jurídica? O cara tem duas empresas, uma levou uma declaração de idoneidade nenhuma e a outra está aqui funcionando. E aí, quando você bota lá no SICAF, o SICAF acusa que o sócio tem uma empresa... O sócio tem uma empresa que levou o impedimento de licitar aqui para verificar. Aí o cara tem que justificar aqui. Passei por uma situação dessa, eu estava fazendo uma licitação de um medicamento para câncer. E aí apareceu um impedimento indireto lá. E aí eu estava com o pregoeiro, no próprio chat lá, eu falei para a empresa para apresentar, para fazer a justificativa porque estava aparecendo impedimento direto. Aí ela foi e mandou, anexou lá, eu pedi para ela anexar o documento, ela anexou os documentos que comprovavam que a empresa que ela estava concorrendo era anterior, a abertura dela foi anterior do que foi penalizada. E aí eu aceitei a empresa e dei continuidade. O que acontece? Às vezes a empresa leva uma declaração de idoneidade, um impedimento de licitar de 3 anos aí, e o cara vai e abre outra empresa para participar da licitação. E isso aí é impedimento indireto. E aí a gente tem que verificar. E se isso acontecer, se a empresa levar, por exemplo, uma declaração de idoneidade, e ela tem um contrato e aparecer impedimento indireto, você tem que pedir para ela justificar. E se ela não justificar, você vai ter que iniciar lá a rescisão contratual, né? Já inicia um novo processo. Eu sempre falo para o pessoal o seguinte, não tenha pressa em rescindir um contrato, não. Inicia um novo processo licitatório. Depois que você estiver perto de fazer o pregão, você começa o processo de rescisão. Porque você pode ficar sem os dois, né?
Você imagina se você faz uma licitação, aí o cara ganha. Você acha que vai assinar o contrato, o cara entra na justiça, seu processo fica paralisado, você fica sem sem um contrato que você está vigente sem o outro. Então você só faz a rescisão depois que você ter certeza que você vai contratar uma empresa. Porque senão você vai sofrer vai ter um probleminha. Mas aí isso é uma decisão administrativa. O pagamento deverá ter prazo previsto limitado, 30 dias contado da nota de recebimento e a nota fatura no momento. Eu acho que eu ouvi alguém falando aqui que às vezes por causa do fiscal atrasa o pagamento, né? Acontece isso aqui, não? Às vezes porque o fiscal demora a testar. Isso acontece. Eu era gestor financeiro da Anatel. Isso aconteceu uma vez só comigo. Eu peguei a tramitação do SEI, anexei no processo, gerei a GRU da multa no nome do cara e nunca mais atrasou. Você sabe que no SEI você pode olhar lá onde o processo ficou parado, né? Tem 5 dias para pagar. Ficou 10 dias parado no setor, eu já emito a GRU no nome do cara onde ficou, que estava atribuído o processo, pego o CPF dele, já emito a GRU e falo, estou pagando com juros e o juro é seu, pode depositar aí. E aí tem aqui o ateste da nota, né? É interessante que na lei não fala nada sobre ateste, né? Ateste é um termo utilizado na administração pública que ficou assim, aquele carimbo do ateste ficou, mas não tem nada que tem que dizer você tem que dizer que o serviço foi executado, não que tem ateste que o serviço